Olá, gente, tudo bem? Meu nome é José Alberto e eu vou iniciar aqui agora uma série de vídeos apresentando para vocês o livro O Homem e seus Símbolos, o último livro que Jung se dedicou a escrever e organizar antes de falecer. Eu estou usando essa edição aqui, a segunda edição, lançada em 2008, pela editora Nova Fronteira. Como é que esse livro surgiu? Da onde Jung tirou a ideia para fazer ele? Primeiro, a ideia não foi de Jung, e ele nem queria fazer esse livro. Tudo começou em 1959, quando a BBC de Londres pediu ao jornalista John Freeman que fizesse uma entrevista com Jung em sua casa em Zurique. Lembram daquela entrevista, uma das mais importantes e conhecidas dele? Freeman pouco sabia a respeito de Jung. No entanto, a partir dessa entrevista, eles ficaram amigos. E, segundo Freeman conta, foi muito importante para ele essa amizade. Tão importante que quem abre esse livro com uma introdução é o próprio John Freeman. E é ele que nos conta como surgiu esse livro. Quando a entrevista de Jung para John Freeman foi ao ar pela televisão inglesa, as pessoas ficaram encantadas com o que ele disse. A sua entrevista repercutiu de modo positivo em sua carreira, fazendo com que a sua correspondência, que já era grande na época, triplicasse ainda mais. Jung havia ficado feliz com a repercussão positiva, mas mais feliz ainda porque a grande maioria das cartas que chegavam para ele eram de pessoas mais simples, e não de intelectuais ou cientistas. Uma das pessoas que assistiram à entrevista foi Wolfgang Fugis, diretor da editora inglesa Aldous Books. Fugis, então, teve uma ideia. Solicitou que Freeman voltasse a Zurique e propusesse a Jung que fizesse um livro onde apresentasse suas ideias de modo mais simples, que fosse de fácil compreensão para o público leigo. Tanto John Freeman quanto Fugis sabiam da importância das ideias de Jung para o mundo, mas ambos lamentavam o fato de essas ideias não atingirem grande público. Entusiasmado, John Freeman voltou a Zurique para falar com Jung a respeito do livro. Jung ouviu pacientemente a proposta de Freeman e, ao final da explanação, Jung disse um educado e redondo não. E Jung se justificou, dizendo que ele não havia tentado popularizar a sua obra ao longo de sua vida, e agora que estava com uma idade mais avançada e cansado, ele não sabia se iria conseguir. John Freeman voltou para Londres desapontado. No entanto, Wolfgang Fugis pediu que Freeman insistisse com Jung, que fosse uma segunda vez a Zurique e falasse com o psiquiatra suíço a respeito da possibilidade desse livro. E aqui a gente faz um parênteses. Ao longo de toda a sua obra, Jung sempre defendeu que o inconsciente e o self, a instância organizadora do psiquismo, se comunicam com o consciente e com o ego através dos sonhos e através de símbolos, que podem acontecer no estado de alerta ou no estado onírico. E Jung teve um sonho que foi decisivo para a criação do livro. No meio disso tudo, Jung sonhou que ele estava de pé em um lugar público, falando de suas ideias e conceitos para uma grande multidão que ouvia e compreendia o que ele dizia. Jung vivia em seu escritório, recebendo grandes cientistas e intelectuais da época. E agora, nesse sonho, ele se via no meio do povo, sendo compreendido por ele. Quando John Freeman voltou a Zurique, Jung, então, aceitou fazer esse livro, mas impôs algumas condições e algumas ideias que foram seguidas à risca. Durante todo o último ano de vida, 1960, 1961, Jung dedicou a escrever o seu artigo e a organizar o livro. Como é que ele é organizado? Qual é a estrutura? Jung decidiu que seriam 5 capítulos, que seriam 5 artigos, o primeiro de sua autoria e os outros 4 escritos por colaboradores que ele escolheria a dedo, sendo que a segunda pessoa encarregada pela organização do livro, caso Jung não conseguisse terminá-lo, seria uma de suas principais colaboradoras, a senhora Marie-Louise von Franz. Jung faleceu em 1961, e o livro só foi publicado pela Aldous Books inglesa em 1964. Quem terminou a editoração foi a senhora Marie-Louise von Franz, segundo as fontes da época, seguindo todas as recomendações que Jung havia deixado. Qual é, então, a estrutura do livro? Ele é composto de 5 capítulos, sendo que o primeiro chama-se Chegando ao Inconsciente, de autoria do próprio Jung. O segundo capítulo é Os Mitos Antigos e o Homem Moderno, de autoria de Joseph Henderson, seguido
do processo de individuação, escrito pela senhora Marie-Louise von Franz. Depois, nós temos o simbolismo nas artes plásticas, de Aniela Jaffé. Temos um outro capítulo, um outro artigo, intitulado Símbolos em uma análise individual, de Yolande Jacobi. Depois, nós temos a própria conclusão do livro, intitulado A Ciência e o Inconsciente, novamente, de von Franz, além das notas e das fontes iconográficas, tendo em vista que essa edição que eu estou usando ela é repleta de imagens. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, Chegando ao Inconsciente, escrito pelo próprio Jung. Até lá!